para quem está começando na Umbanda, descobrir os orixás, seus mitos, o que eles significam, governam e os arquétipos de cada um de seus filhos é um mundo inteiro a descobrir. Diferentemente do que muitos pensam, um orixá não é um signo do zodíaco para que venhamos a estudá-los apenas para saber como somos ou se combinamos com nossos namorados. É um estudo seríssimo que poderá levar uma vida inteira de estudos e aguda percepção. Portanto, conhecê-los e identificá-los em cada indivíduo é muito importante para que um dirigente de Umbanda possa agir adequadamente no trato de cada um. Isso também não significa que a Umbanda dê uma digina ou um sobrenome a um orixá, como fazem os cultos africanistas. Para nós, isso não será importante. Mas um dirigente deverá ser capaz de identificar quais as energias básicas, as energias dominantes em seus médiuns, para que possa, com isso, ajudá-los melhor em seu autoconhecimento, a identificarem suas dificuldades, reconhecerem suas qualidades, encontrando soluções a seus problemas. Lembramos também que qualquer pessoa, em qualquer lugar no mundo ou tempo que tenha vivido entre nós, foi ou será filho de algum orixá, mesmo que não o saiba. Incrível, não? E esse será mais um grande recurso que não deveria ser ignorado, sendo extremamente útil em nossa lida diária no auxílio a tantos. Aprenderemos também que não existe orixá bom nem ruim, mas tendências que deveremos aprender a administrar a vida toda. Agora vamos ver o primeiro deles, Exu, o orixá. As qualidades de Exu são inumeráveis. É o grande senhor do movimento, aquele que move o universo inteiro para que possa existir vida. Tudo que se move, desde as partículas, nosso sangue em nossas veias, o giro das galáxias, tudo devemos à sua energia extraordinária. O próprio pensamento lhe pertence, já que nada do que conhecemos é tão instantâneo quanto ele. Essa energia irrequieta e às vezes caótica, quando não devidamente acalmada, leva e traz em si os comandos dos outros orixás e do próprio Deus, sendo por isso dito que é o grande mensageiro dos orixás. Aqueles que têm maior energia dele, por isso são ditos seus filhos, também são donos de uma energia infindável, não parando nunca no mesmo lugar. Por mudarem tanto de opinião, sempre acabam metidos em alguma confusão. São brincalhões, espertos, adoram pregar peças e assim, como amam muito, perdem rapidamente o interesse. Esse comportamento errático, com extrema valorização à sexualidade, aos bens materiais, são suas principais características. Os filhos de Exu costumam ter os olhos inquietos, gesticulam muito e sempre terão um comentário ou um sorriso malicioso no rosto. O segundo é Ogum, cuja energia traz destemor e lealdade, valores dos quais é muito admirado em nossa Umbanda. Essa energia que induz a coragem abre os mais difíceis caminhos, tanto nas áreas de tecnologia, ciência e tudo o que exige a extrema dedicação. Seus filhos costumam ser impulsivos, até mesmo violentos, frente a algo que considere uma injustiça. São os melhores amigos que alguém poderá ter, já que são extremamente leais, mas também são rebeldes, inquietos, francos e desprovidos de vaidade. Por terem pouca
paciência, incomodam-se facilmente, brigando com aqueles à sua volta. Em sua vida privada, costumam trocar de parceiros com facilidade, já que a rotina os cansa muito. Fisicamente, são altos, esguios, musculosos. A vida militar, o trabalho ligado a metais ou à tecnologia sempre será um grande fascínio a eles. Falar de algum sempre nos faz lembrar de Ansan, cuja energia traz inquietude, sensualidade, independência. Sua energia é tão extraordinária que não basta sua compatibilidade com quase todos os orixás, mas também o domínio na natureza de uma de suas mais poderosas manifestações, os raios, e o domínio dos mortos. É conhecida por sua energia indomável, poderosa e empoderada, sabendo ter orgulho de quem é. Assim são seus filhos, donos de uma franqueza avassaladora, desafiante e ao mesmo tempo exigente de elogios, já que sabem perfeitamente seu real valor. Ninguém será capaz de humilhar um filho de Ansan sem levar o troco. Também são muito inquietos, sem se apegar emocionalmente muito a alguém, salvo seus filhos, que sempre serão supervalorizados. Costumam ser muito ciumentos, exigindo bastante atenção. Um filho de Ansan costuma ter aquela gargalhada deliciosa, aquele modo de vestir original com grande destaque, tendo aquela atitude solta e livre que tanto caracterizam. Xangô, por sua vez, traz consigo uma energia de domínio, de comando, de realeza. É uma energia presente para ordenar o mundo através do uso do poder, da política, da verdadeira justiça que parte da espiritualidade mais alta. Também é uma energia poderosa, cuja manifestação encontraremos nos trovões ou nos vulcões, já que também Xangô divide o poder do fogo com Exu e Ansan, deveremos sempre lembrar. Assim, quando vemos um lobo alfa em sua matilha, ali encontraremos a força de Xangô se manifestando em nosso mundo. Tanto poder poderá trazer arrogância, rebeldia e a indiferença aos filhos desse orixá, passando a ver, em primeiro lugar, seus interesses, ignorando completamente os dos outros. As suas melhores qualidades encontraremos em sua inteligência brilhante, no uso equilibrado das palavras, na sua incrível perspicácia, na diplomacia, na capacidade da escrita e na cultura de um modo geral. Os filhos de Xangô costumam apresentar-se fisicamente com uma solidez típica das rochas e muito falantes, exigindo atenção. Costumam ter um perfil arredondado, sendo bastante gulosos. Sempre andam de queixo erguido, olhar superior, e uma de suas principais características são as testas altas. Oxóssi representa a energia da provisão. É essa energia que nos traz o alimento à mesa, o trabalho digno para prover nossa subsistência. Sem ele, morreríamos de fome. Oxóssi é o grande caçador que busca a comida material e espiritual, trazendo os recursos das matas para os nossos remédios. Oxóssi é o caçador das almas perdidas, dos descaminhados, levando-os à luz. É essa energia que nos conduzirá aos bons caminhos. Oxóssi é a seta que aponta saídas quando não temos alguma. Seus filhos costumam ser joviais e até inocentes, mas bastante desconfiados. São tímidos, gostam do silêncio e a solidão não os incomodam.
muito pelo contrário. Possuem uma beleza natural que os caracterizam, parecendo infantis às vezes no que dizem, parecendo nunca envelhecer. Sabem que possuem beleza e por isso são bastante vaidosos. Aliás, cuidam de sua aparência e saúde, sendo valores muito grandes para eles. Vamos falar agora de Omulu Obaluayê, um orixá cuja energia está muito presente em nossos terreiros, junto de sua mãe Nanã Buruquê. Mesmo que em algumas regiões do país não haja um culto tão presente quanto dos demais orixás, será para essa energia que pediremos misericórdia frente às doenças kármicas que tanto nós quanto nosso mundo tanto sofrem. Ele é o grande médico que trata os ricos e os pobres, cheio de compaixão a quem pede ajuda com fé, ou severo com quem merece passar pela provação da falta de saúde. Sua mãe, Nanã Buruquê, é considerada a mais antiga orixá feminina, sendo chamada de vovó, portanto, senhora de toda sabedoria e compaixão, controlando a encarnação, o desencarne e o mundo dos mortos. Falaremos agora de seus filhos. Os filhos de Omulu Obaluayê são bastante discretos, muito ligados à infância, como se não quisessem crescer, e com grande apego à família, desejando muito serem amados, mas quando isso não acontece, tornam-se pessimistas e tristes. Costumam ter problemas na pele, acne e cicatrizes no rosto, sendo pálidos, como se tivessem pouca energia em si. Os filhos de Nanã, por sua vez, parecem vindos de outro tempo, onde supervalorizam o passado. São gentis, calmos, lentos no falar e nos gestos, e também muito esquecidos, como se tivessem muito mais idade do que realmente têm. São excelentes feiticeiros natos, com enorme conhecimento adquirido ao longo da vida. Apreciam a riqueza, cercam-se de objetos preciosos e são muito confiáveis em suas relações. Já a energia vinda de Oxum será a energia da gestação. Oxum é o grande ventre, a renovação do mundo em sua primavera, quando vemos o namoro entre todas as espécies e a vinda dos filhotes povoando a terra. Oxum é o amor, o recomeço de tudo. Oxum será sempre a esperança em dias melhores, portanto, muito ligada às crianças, a energia de Bede. Aliás, onde houver uma criança, lá estará a energia de Oxum, velando por ela. Como todas as orixás femininas ditas Iabás, Oxum se subordina a Iemanjá na Umbanda. Os filhos de Oxum costumam aparentar bem menos idade do que têm, às vezes adorando bonecas mesmo quando adultos, chorando com facilidade por qualquer coisa. Vaidosos, vestem-se bem e têm um gosto enorme por joias, especialmente o ouro ou o dourado. Amam crianças, mesmo que às vezes não tenham muita paciência com elas. Um lado negativo é que serão sempre articuladores aos seus interesses e, por isso, podendo usar a mentira e a manipulação para que façam aquilo que desejam, não se importando muito se vão magoar alguém. Um filho de Oxum terá facilidade para os dons mediúnicos, especialmente a vidência ou presciência, que deverá ser explorada com a devida responsabilidade. Falamos das crianças e vamos falar de Bede.
dos cosmes, a energia que comanda as crianças e que é extremamente cultuada na Umbanda. As festividades de Cosme e Damião são disputadas em nossos terreiros com vasta distribuição de doces. É uma energia muito próxima ao Oxum e às vezes se confunde com ela, já que rege os nascimentos, cuida da saúde da mãe e da criança durante e depois da gestação, protegendo os partos. Poucos sabem, mas as crianças estão intimamente ligadas à medicina e trazem as curas das doenças, especialmente as infantis. Eles atuam até na área médica, induzindo os profissionais aos acertos nos diagnósticos. Na Umbanda não existem terreiros comandados por Ibede, nem serão dadas essas energias como principais a alguém. Falaremos de Iemanjá, a grande orixá cultuada em todas as Américas, senhora de todos os mares, e na Umbanda, a Iabá que comanda todas as orixás femininas, ou seja, todas as águas. Iemanjá é dona de todos os tesouros materiais e espirituais, sendo responsável pela limpeza espiritual de nossos terreiros com suas caboclas. No Brasil, ela é tão importante que será mãe de todos os orixás com Oxalá, salvo os filhos de Nanã. Iemanjá é a fecundidade, a riqueza sem fim, tudo nela será grande e farto. Iemanjá é o amor maduro de mãe, aquele amor que encobre toda a criação, consola e cria a todos, já que adota os filhos rejeitados pelas outras Iabás. Os filhos de Iemanjá são aqueles que adoram estar rodeados pela família, onde eles sempre serão a matriarca ou patriarca, distribuindo fartas refeições a todos. Será aquele pai ou mãe muito exigentes, cujo amor passará de filho para neto, mesmo que às vezes apele para chantagens emocionais, coisa que às vezes exageram. Amam estar em ambientes requintados, cercados do que é bonito ou luxuoso, adorando joias em prata. Se magoados, são bastante rancorosos, nunca esquecendo uma ofensa. Por fim, falaremos de Oxalá, o pai e regente de todos os orixás. De certo modo, a energia de Oxalá assemelha-se muito à de Xangô, só que já sendo uma energia apaziguada, já experiente nos reveses da vida. Nos mitos, Xangô sempre será o rei jovem e impetuoso, enquanto Oxalá, o rei idoso e sábio. Oxalá é a manifestação da sabedoria plena, tanto espiritual quanto material em nosso mundo. A sabedoria traz a paz e o entendimento, valores que essa energia derrama sobre todas as manifestações de nosso mundo. Os filhos desse orixá são calmos, pacientes, às vezes bastante teimosos. Aliás, ser teimoso e ranzinza talvez sejam suas características mais notáveis, bem como amarem limpeza. Um filho desse orixá não aprecia estar em ambiente sujo e descuidado. No emocional, é difícil um filho de Oxalá perder a cabeça quando provocado, possuindo um conhecimento natural muito grande sobre muitos assuntos e sendo capazes de dar os melhores conselhos, adorando os estudos, o silêncio, os debates e a defesa dos melhores valores morais. Atrás de uma grande causa, poderemos ali encontrar um filho desse orixá.
Bem, obviamente não listaremos todos aqui, mas falamos dos mais notáveis entre nós. E também vimos a importância de conhecer um pouco mais os orixás e seus filhos na Umbanda, com o justo objetivo de bem conduzi-los em seu desenvolvimento espiritual em nossos terreiros. E como já dizem, conhecer não ocupa espaço e expande os horizontes. Gostou? Dê like, inscreva-se e ative o sininho. Acompanhe nosso canal. Toda semana, um vídeo dedicado à nossa espiritualidade feito com carinho para você. Até a próxima!